que nós estamos nos retirando, Jesus, para poder nos dedicarmos à tua palavra, aos teus ensinamentos em unidade. Que o Senhor tenha liberdade de fluir nessa palavra, que o Senhor tenha liberdade de ministrar os nossos corações. Pai, que não seja sobre eu, mas que seja sobre aquilo que o Senhor quer entregar através da minha vida. Pai, nós queremos ser cheios da tua presença, nós queremos ser, Deus, reconhecida pelas aquelas que carregam, Deus, as lamparinas cheias, Deus, do teu óleo. Pai, em nome de Jesus, seja presente, Deus, nesse momento. Que o Senhor possa, Pai, ministrar cada coração de uma forma única. Em nome de Jesus, amém. Meninas, então nós vamos ler hoje Juízes, nós vamos dar continuidade ao que a Lohane falou ontem. Juízes 4:17. Eu vou iniciar a leitura. Enquanto isso, Sísera correu para a tenda de Jael, esposa de Eber, o quineu, pois havia paz entre a família de Eber e Jabim, rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: Venha para minha tenda, Senhor. Entre e não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. Por favor, dê-me um pouco de água, disse ele. Eu estou com sede. Ela lhe deu leite de uma vasilha de couro e o cobriu novamente. Sísera disse a ela: Fica à porta da tenda. Se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas, quando Sísera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Eber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na sua mão e atravessou o crânio dele com a estaca, que ficou presa ao chão. Foi assim que Sísera morreu. Quando Baraque passou por lá à procura de Sísera, Jael saiu ao encontro e disse: Venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele a seguiu até a tenda, aonde encontrou o cadáver de Sísera, com o crânio atravessado pela estaca. Só até aí, só para a gente poder entender. Então, nós vamos dar continuidade na palavra que a Lohane iniciou ontem. Só para a gente ter um pano de fundo para entender o que está acontecendo aqui. Então, Jael era uma mulher casada com Eber. Eber era um quineu. Por que a Bíblia relata que Eber era um quineu? Porque os quineus eram um povo nômade. Então, eles não eram, vamos dizer, residentes, a terra natal onde eles estavam. Ele saiu da sua terra natal e veio residir ali naquela região, porque naquela região o povo trabalhava com ferro. Tanto é que a Bíblia relata, né, os carros de ferros. E Eber, ele tinha muita habilidade com ferro. Então, ele fez esse movimento de estar perto desse povo, trazendo, né, para o nosso cotidiano, de alguma forma, era uma renda que ele tinha, era uma forma dele exercer habilidade. Então, eles estavam, né, naquele lugar, mas eles não faziam parte daquela região. Eber, ele se separou, né, da sua tribo, de uma forma estratégica. Ele queria estar, de alguma forma, ligado a esse povo que ele estava morando perto. Jael, ela era uma moradora de uma tenda, a Bíblia relata. Por quê? O povo nômades, eles tinham uma cultura de cada um ter a sua tenda. As mulheres tinham a tenda delas e os homens a tenda deles, apesar de serem casados. Então, Jael era conhecida como a mulher da tenda, já que ela era uma nômade, ela mudava demais, ela montava e desmontava as tendas, tanto dela quanto, né, do marido dela. Então, a Bíblia sempre, quando relata de Jael, relata que era uma mulher da tenda. Quantas mulheres, né? Débora foi reconhecida por estar debaixo de uma palmeira, mas Jael era aquela que sempre que falavam dela, falavam da casa dela, do lar dela, da estrutura que ela tinha como uma referência. E Jael, ela não fazia parte do povo de Israel, mas o coração dela queimava por aquele povo. A Bíblia relata que eles estavam em sofrimento há mais de 20 anos. Então, Jael via diversas cenas, agressões, fome, algumas opressões, e um povo que clamava por mudança, um povo que clamava pelo um escape, pelo um recurso, um povo que vivia
tempos de insegurança, de medo. E Jael, apesar de não ser deles ali, parte, ela se compadecia com aquele povo. Mas tinha o marido dela, que de alguma forma ele tinha laços com ele, porque a Bíblia relata que os quineus eles tinham, né, eles eram familiar de Moisés. Então não que eles eram, vamos dizer, israelita, mas eles tinham alguns laços ali. Mas Eber, ele decidiu fazer laços, né, aliança com o inimigo. E Jael era uma mulher muito sábia. Apesar dela ter o coração tendencioso ao povo de Israel, ela permaneceu calada, quieta no canto dela. E aí a gente começa a pensar assim, já eu nem imaginava o que viria pela frente. O cenário era totalmente desfavorecido, era um cenário de muito sofrimento. O marido dela se posicionou contra aquilo que ela tinha, né, em mente, no coração, mas Jael, ela permaneceu na dela. Mas Deus já havia visto Jael, ela já fazia parte da história da, daquele povo, era pelas mãos dela que a vitória viria. E aí a Bíblia diz em Juízes 4:9 que Débora, né, proclama que o Senhor entregará o inimigo nas mãos de uma mulher. Se a gente começar a entender essa frase agora, Jael era a mulher da tenda. Ela não foi chamada para a guerra, ela não tinha habilidade com as armas, ela não estava incluída naquele núcleo, ela estava dentro da tenda dela. Ela era uma improvável. Jamais a gente imaginaria que essa guerra, né, seria vencida pelas mãos dela. Já ela está tão distante da batalha, do campo de batalha. Uma reflexão para nós. Quantas vezes a gente quer estar dentro do cenário que a gente julga ser o necessário? Ah, mas eu não tenho um diploma para poder falar sobre tal coisa. Ah, mas eu não falo bem, eu não tenho habilidades. Nossa, mas eu não sei cantar, eu não sei tocar. Nossa, eu não sou amiga do fulano ou da fulana, jamais eu vou chegar nesse lugar. E quantas vezes na nossa mente nós estamos tão distante do campo de batalha, tão distante daquilo que às vezes a gente acha que é o cenário necessário para a gente poder executar aquilo que o Senhor nos entregou, executar aquilo que às vezes o nosso coração queima. O coração de Jael queimava pelo povo, mas não queimava pelaquela guerra, pelo aquele cenário. Ela não tinha armas necessárias para poder fazer parte. Mas mesmo fora do campo de batalha, Deus decidiu transformar a tenda dela num território de vitória. Por diversas vezes, nós somos aquelas que almejamos tanto algo tão distante que é como se a nossa mente fosse conduzida para o lugar do impossível. Ah, não, comigo jamais vai acontecer. Comigo jamais, porque falta tanto para chegar lá. Se a gente pudesse hoje falar, né, o que falta? A gente listaria inúmeras situações que faltam. Mas já ela não estava nem um pouco preparada. Mas quem a capacitou foi o Senhor. Então, hoje, para nós, quem nos capacita é o Senhor. Claro que nós não podemos negar a nossa ação, mas se a gente começar a colocar empecilhos, a, a, a nossa boca ela vai começar a profetizar inúmeras situações. Então, que nós possamos ser aquelas posicionadas. Nós não estamos fora do campo de guerra. Nós estamos exatamente aonde o Senhor nos posicionou para executar aquilo que Ele tem, né, colocado nas nossas mãos. E aí, Jael, ela, dentro da tenda dela, um dia comum, certamente lavando, né, arrumando alguma coisa, cozinhando, cuidando dos afazeres, e aí a guerra acontecendo, as pessoas indo, o povo se posicionando, e ela na sua rotina diária. E após ser derrotado, Císara fugiu, né? E aí a Bíblia diz que ele chega na porta da tenda dela.
Ontem, fazendo alguns estudos a respeito disso, aonde aconteceu a guerra, de onde era a tenda de Jael, alguns estudiosos dizem que é de 5 a 10 quilômetros. Então, ele não saiu a pé e entrou na tenda dela porque era ali perto. Ele caminhou em direção à tenda dela e do esposo porque havia uma aliança sido feita anteriormente. Então, eles eram pessoas de confiança, ele poderia esconder na tenda deles. Então, ele caminha em direção à tenda dela de forma intencional. Ele foi buscar refúgio na tenda dela, porque já que eram tendas separadas, e se ele entrasse na tenda de um homem, com toda certeza, ninguém iria aceitar ele ali. Estava todo mundo muito revoltado com a situação. Mas Jael era uma mulher, certamente, né, quieta, certamente na dela, sem muitos posicionamentos que alarmasse a situação, então ele chega na tenda dela para esconder. E aí, se a gente puder imaginar o inimigo chegando dentro da tenda de Jael, uma mulher que já estava na história, né, que já fazia parte dos planos do Senhor, e o inimigo acha refúgio, né, acha que aquele lugar é de confiança. E hoje, quantas vezes o inimigo ele tem entrado dentro da nossa tenda, dentro da nossa casa, dentro, às vezes, do nosso casamento, dos relacionamentos com os nossos filhos, dentro do nosso ambiente de trabalho, e nós temos sido aquelas que temos visto ele entrar, porque Jael convida ele para entrar. E quantas vezes nós temos recebido o inimigo dentro da nossa tenda, dentro da nossa casa, através, às vezes, da nossa boca, né, com falta de sabedoria e discernimento, às vezes através de assuntos que são conflituosos, mas que a gente quer tratar, às vezes através de pessoas das quais a gente tem alguma diferença e a gente pontua essas diferenças. Mas Jael, quando recebe ele, Jael recebe ele de uma forma bem posicionada. Jael não recebe ele para cobertar toda aquela situação. Jael recebe ele de uma forma que ela se posiciona. Ela estava num lugar, na casa dela, né, na tenda dela, no cotidiano dela, mas ela decide se posicionar, ela decide levantar, ela decide com sabedoria colocar ali um fim naquela história. Então, por diversas vezes nós precisamos vigiar, porque o inimigo ele chega assim dentro da nossa casa. E qual tem sido o nosso posicionamento quando ele chega? Qual tem sido a nossa escolha, né, as nossas escolhas quando ele chega? A gente decide romper com o passado, a gente decide finalizar algumas histórias, ou nós temos sido aquelas que, além de alimentar, acolher, a gente ainda permanece na vigilância dele ali. Jael, ela acolheu, né, alimentou ele, colocou ele para dormir, mas ela teve um posicionamento muito bem certeiro, muito bem, né, assertivo ali. Então, Jael acolhe ele, mas ela utiliza o que ela tinha nas mãos, uma mulher simples. E as ferramentas dela eram um martelo e uma estaca, porque nômade, ela montava e desmontava a tenda com muita facilidade, e aquilo fazia parte da vida dela. Então, ela não tinha, né, uma armadura muito bem estruturada, ela não tinha uma ferramenta gigantesca ali, ela tinha o básico, o martelo, né, e uma estaca. E quantas vezes nós temos uma panela e um fogão, uma máquina de lavar e uma roupa, um filho, né, e uma sala de brinquedo. No nosso dia a dia, o Senhor tem usado, né, essas pequenas ferramentas para poder ministrar o nosso coração, para poder ministrar o coração das pessoas da nossa casa. Então, não queira estar no campo de batalha que o Senhor não te chamou. Às vezes, o nosso campo de batalha é dentro da nossa tenda, é dentro da nossa casa. O primeiro ministério que o Senhor nos entregou foi a nossa casa. Então, o nosso olhar, a nossa dedicação precisa estar aqui.
precisa ser prioridade aqui. Para Jael, a prioridade dela foi a casa dela, a tenda dela. E Jael acolhe ele, mas ela podia muito bem ignorar. Ela podia muito bem se calar, se omitir, deixar passar, mas ela decide romper com a aliança que o marido dela havia feito. Ela decide romper com os vínculos do passado. E através de um posicionamento dela, muitas situações acontecem. E Jael, ela entra como aquela que cooperou para o livramento de uma nação, como aquela que não estava pronta, mas decidiu agir com o que ela tinha no dia, no agora. E Deus tem nos preparado todos os dias para a gente agir com o que nós temos hoje, com o simples de hoje, com as pequenas ferramentas. E posicionar com Deus é posicionar no simples, é posicionar no dia a dia, é posicionar dentro da nossa casa. E a gente não precisa esperar estar pronta. E em Juízes 5:24 fala assim: Jael, esposa de Eber, o queneu, é a mais abençoada entre as mulheres. Que ela seja a mais abençoada das mulheres que vivem em tendas. E Jael foi chamada, né, de bendita entre as mulheres. Dentro da tenda dela, com simples, mas ela foi chamada para levantar e transformar casas em altares de vitória. Então, para hoje, né, que a gente possa entender que Deus já nos preparou, que o nosso agir tem que ser hoje e agora. E na nossa tenda, no nosso simples, é que o Senhor vai nos dar a vitória. Amém? Lorena, se você quiser apresentar o nosso jejum, pode ir. Amém, glória a Deus. Que bênção, Thaís, obrigada. Vocês vão fazer a oração final, tá? Eu vou apresentar o jejum, meninas. Não sei se todas aqui vão participar, mas as que vão, né? Vamos apresentar nesse momento esse jejum. E aí, depois, na hora que vocês forem entregar, não sei até que horário você determinou, aí você faz esse momento também de entrega, né? Entregando ao Senhor, né? É, eu já tem um tempo assim que eu tenho sentido assim no coração de chamar vocês também para jejuar, sabe? Em favor disso, né? Em favor desse propósito, como ontem eu até conversei com a Lohane, ela falou assim, nossa, esse propósito tão lindo, né? Precisa dessa cobertura espiritual, né? Tantas pessoas aqui, ó, 21 mulher, 21 mulheres aqui ouvindo essa palavra, então a gente precisa nos fortalecer cada dia mais no Senhor, tá? Então vamos apresentar aqui ao Senhor, Senhor Jesus, nesse momento, Pai, nós queremos apresentar esse jejum, ó Pai, ao Senhor, apresentar esse pequeno sacrifício, ó Pai, a Ti, em favor, ó Deus, de cada uma dessas vidas, em favor desse devocional, Pai, desse projeto que o Senhor tem ardido nos nossos corações, Pai, que o Senhor tem entregado tanto, Pai, para nós, como nós temos aprendido, Pai, com esse propósito. E nós queremos te apresentar esse jejum, meu Deus, em favor desse devocional, Pai, e em favor da vida de cada uma dessas mulheres, ó Pai. A nossa intenção, meu Deus, é que nós sejamos cada dia mais e mais cheios de Ti, Pai. Nós queremos nos abdicar, Pai, desse alimento, Pai, para que nós sejamos cheios, Pai, da Tua palavra, cheios de Ti. Em nome de Jesus, nós te apresentamos este jejum, Pai. Cada uma, meu Deus, agora está no coração até o horário que elas vão determinar, Pai. E que o Senhor esteja com cada uma, Pai. Que o Senhor fale ao coração de cada uma, meu Deus. E que a alegria do Senhor, Pai, ao terminar esse propósito, venha inundar a vida delas, Pai. Talvez tenha algumas aqui que será a primeira vez que vai fazer um jejum intencional, Pai. E nós pedimos que a tua graça, meu Deus, seja sobre a vida de cada uma. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Thaís. Amém. Então vamos orar para a gente poder finalizar. Alguém queria acrescentar, falar alguma coisa? Não, então amém. Vamos orar. Pai, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao teu santo nome. Nós reconhecemos a tua majestade e o teu senhorio.
Pai, obrigada por essa palavra tão pontual. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem levantado, ó Deus, mulheres nesse lugar, ó Jesus, como o Senhor já levantou e como o Senhor ainda vai levantar. Pai, que nós possamos, ó Deus, hoje aprender como Jael, Deus, uma mulher posicionada na sua tenda. Pai, que a nossa casa seja um lugar, ó Deus, de vitórias, que a nossa casa seja um lugar, ó Deus, de aconchego, de lugar, ó Deus, onde o teu favor e a tua graça, ó Pai, é revelada todos os dias. Pai, que a nossa casa, Deus, seja, Jesus, uma casa que reconhece o Senhor. Que a nossa casa, Pai, seja aquela, Deus, firmada na rocha, que diante de tantas tempestades, diante de tantos dias difíceis, diante de tantos cenários desafiadores, nós possamos permanecer firmes, ó Deus, na tua palavra, nós possamos permanecer com os olhos fixos no alto, que é de onde vem o nosso socorro. Pai, em nome de Jesus, afia as ferramentas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Traz revelação, ó Deus, aquilo que o Senhor tem esperado de nós. Pai, que nós possamos ter um olhar, ó Deus, um olhar, Jesus, fixo, ó Deus, naquilo que o Senhor quer de nós. Pai, que o teu propósito venha se cumprir. Pai, que o simples, ó Deus, aos nossos olhos, ó Deus, seja aquilo que o Senhor nos entregou de forma extraordinária. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, romper com pactos, ó Deus, do passado, com alianças feitas do passado, Jesus, que às vezes nós precisamos de um posicionamento, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, ó Deus, de como ser, ó Deus, mulheres posicionadas, mulheres sábias. Pai, em nome de Jesus, libera os teus anjos, ó Deus, em nosso favor, que nós possamos ser cercados, ó Pai, que nós possamos ser mulheres, ó Deus, que não voltam atrás, mas que permanecem, Jesus, que, ó Deus, o nosso martelo e a nossa estaca, Jesus, hoje elas possam ter valores diferentes, ó Deus, aos nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser reconhecidos, Deus, por ser benditas no Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu clamo, Deus, para que o Senhor, Deus, tenha liberdade de agir, ó Deus, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção, gente. Dá vontade de continuar aqui. Ai, Deus, como tem sido lindo esse devocional. E a semana que eu não tenho esse momento com vocês aqui, gente do céu, mas é uma dificuldade para acordar cedo. E hoje, assim, eu acordei tão leve, essa semana eu tenho acordado tão leve. É uma benção, né? Quando nós estamos juntos, nós somos fortalecidas, né? Parece que a gente tem. Nossa, as meninas estão lá me esperando, aí parece que é mais fácil. Ontem alguém comentou assim: nossa, fazia um tempo que eu estava tentando jejuar e não dava certo. E aí, juntas, a gente consegue, né? O Senhor é bom. Vamos tirar nossa foto. Abraço câmeras, meninos. Que bênção. Glória a Deus. Vamos lá. Quem vai participar? Um, dois, três e. Oi, meninas. Deus abençoe o dia de vocês, viu? A quarta. Até amanhã, viu? Beijo.